Hoje eu começo uma série que eu pretendo ocupar de 2 a 3 domingos, falando sobre a igreja em Jerusalém. Nós vamos estudar sobre a primeira igreja, aquela que foi liderada pelos apóstolos, mas dirigida pelo Espírito Santo. Alguns estudiosos costumam até dizer, não deveria chamar Atos dos Apóstolos, deveria se chamar Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Porque, na realidade, a igreja que é fundada em Atos capítulo 1, ela é fundada sem Jesus. Sem a figura de Jesus, sem a presença de Jesus. De Atos para frente, quem dirige a igreja e quem está com a igreja é o Espírito Santo de Deus. Nós vamos estudar o que eles viveram, a fundação, como a primeira igreja da história aconteceu. O que eles viveram? Nós vamos falar hoje um pouco sobre a ascensão de Jesus. Nós falamos muito sobre a ressurreição, mas não muito sobre a ascensão. São coisas distintas. Nós vamos falar sobre a vinda do Espírito Santo, a formação da igreja, a sua prosperidade, a sua perseguição e a sua dispersão. Isso tudo acontece entre Atos 1 e Atos 11. A igreja, ela é fundada, ela recebe o Espírito Santo, ela é empoderada, ela cresce absurdamente, depois ela é perseguida e depois ela é dispersa. Preste atenção, a igreja acaba. Ela acaba. E nós vamos estudar isso, esse início. O que é que Deus tinha? Quais são os propósitos de Deus? Por que é que Deus enche uma igreja e depois ele esvazia ela? Como que Deus trabalha, né? O livro de Atos é um livro que acredito que boa parte dos irmãos sabem, ele foi escrito por Lucas, que não é apóstolo. Lucas foi discípulo de Paulo e escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Ele escreve tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos para um discípulo seu chamado Teófilo. E aí isso me perturbou, essa aqui é a palavra. Quando eu estava lendo, eu falei, não pode. Como que alguém ama tanto um outro alguém para escrever um livro tão minucioso? E sinceramente, eu não me conformei com este amor. E eu fui pesquisar para saber se era só isso mesmo, porque se for só isso mesmo, nós estamos muito deficientes no nosso amor. E Lucas escreve de fato para Teófilo, mas eu fui estudar quem é Teófilo, embora não seja isso o alvo da minha pregação de jeito nenhum. Está vendo? Por que a minha pregação fica muito longa? Teófilo, na verdade, ele tinha um cargo alto no Império Romano. E ele era um homem de muita posse e de muita autoridade. Lucas, embora discipulou Teófilo, Teófilo não era mais um gentio e nem mais um homem que adorava muitos deuses. Teófilo se converteu a Jesus e passou a servir Jesus. Só que ele também foi financiador do livro de Lucas e de Atos. Teófilo foi aquele que investiu financeiramente para que o livro de Lucas fosse propagado, para que ele fosse escrito, inclusive, porque custava dinheiro os papiros, as tintas, a divulgação, a andação dele de um lado para o outro. Isso foi financiado, foi uma obra financiada por Teófilo. Bom, o livro discorre. O Lucas era médico, né? Médico meticuloso, assim, detalhista. Por exemplo, ele escreve para Teófilo, e Teófilo não conhecia boa parte das cidades pelas quais Lucas andou, e por isso havia riqueza de detalhes ali.
para que ele entendesse. Que maravilha, né? Ele escreve para um discípulo que não conhece os lugares, como se nós conhecêssemos, né? E essa obra que é escrita para um irmão serve para todos os demais. Isso é assim que são as coisas de Deus, né? Ela é pontual e ao mesmo tempo global. Estava falando sobre isso com o Fernando. Jesus, ele é assim, ele é pessoal e ao mesmo tempo ele está olhando para o todo. É algo que só Deus consegue fazer. Lucas registrou o testemunho dos apóstolos, o testemunho das mulheres e da mãe de Jesus. A mãe de Jesus fez boa narrativa para Lucas de tudo que ele escreveu. Se você for olhar em Atos capítulo 1, você vai ver que os discípulos, quando formaram a igreja, eles se reuniam, os apóstolos, as mulheres, a mãe de Jesus e os seus irmãos. Os irmãos de Jesus converteram. Porque eles não eram convertidos. Lembra que eles eram aqueles que zoavam de Jesus no início do seu ministério? No final desse ministério, quando a igreja está sendo fundada, a família de Jesus inteira está dentro da igreja. A mãe, os irmãos, as mulheres. A igreja, quando na formação da igreja, as mulheres estavam lá. Amém, queridas? Amém. Vocês estão aí comigo? Oh, glória a Deus, aleluia. Amém. O livro de Atos discorre os 30 primeiros anos da igreja e começa narrando a ascensão de Jesus. Vamos para Atos capítulo 1. Atos 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11 apenas. Nós vamos ficar aqui hoje, do 1 ao 11. E o livro de Atos, ele abre dizendo a ascensão de Jesus. Ascensão, queridos, não é ressurreição, amém? Amém ou não amém? O que é ascensão? É ascender. Ascender é para cima, subir. Então, Jesus morre, Jesus ressuscita 3 dias depois. Depois desses 3 dias, Jesus fica 40 dias na terra, tendo experiências com os discípulos, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é jeito. E depois desses 40 dias, Jesus ascende aos céus. De fato, Jesus foi embora depois desses 40 dias. Então começa assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus estava comendo, viu, querido? Comendo. Jesus estava em espírito ali com eles? Não. Jesus estava em corpo, em carne, em corpo. Em carne eu não digo, mas em corpo, porque ele estava em corpo glorificado. Então, em certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão o poder. Fala assim: receberão o poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, ele elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Interessante é aqueles 2 homens chegarem vestidos de branco e dizerem Galileus, né? Apenas Judas Iscariotes era da Judéia. E isso dá um link para a próxima coisa que Lucas vai dizer, mas nós não vamos entrar hoje. Que é que Judas Iscariotes não passa mais nem a ser mencionado como alguém que um dia foi discípulo. Né? Ele não foi substituído, não é isso. Ele literalmente foi cortado. Mas isso é assunto para o próximo domingo. Bom, a ascensão ocorre 40 dias depois de sua morte e de sua ressurreição. Jesus está entre os discípulos quando sobe aos céus diante das suas vistas. Esse corpo que Jesus aparece diante dos discípulos é um corpo glorificado. Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena. Assim que ele sai, assim que ele ressuscita, o seu corpo já é um corpo glorificado. Ele aparece primeiro a Maria Madalena, e a palavra menciona que Maria Madalena mergulha aos seus pés e abraça os pés de Jesus. E Jesus disse: não me tocas, pois eu ainda não subi ao meu Pai. Esse corpo glorificado, embora fosse um corpo palpável, porque Maria toca nele, Jesus come com eles. Ele era um corpo palpável, querido, visível. Aquilo não era uma visão, aquilo não era uma sensação, não, aquilo era real. E este corpo glorificado é o mesmo corpo que está no céu hoje. Isso parece, se nós olharmos assim, parece que passa batido. Mas a verdade é que o homem Deus, aquele que representa a humanidade, aquele que representa a mim e a você, que está com um corpo igualzinho o meu e o seu, só que este glorificado está no céu hoje. Isso nunca aconteceu, nenhum homem entrou no céu. E ele está lá à direita do Pai, em forma humana. Jesus é chamado de, quando ele é mencionado nos céus já por João depois, João se refere ao Jesus homem. Ele diz ao Filho do homem que está à direita de Deus. Esse corpo ascendido em glória é o mesmo que está e o mesmo que voltará. Isso é algo tão sutil, mas tão maravilhoso, de saber que esse Jesus está à direita, igualzinho a mim e a você, sabe fazendo o quê? Clamando por mim e por você. Só alguém como nós pode clamar pelas nossas dificuldades, pelas nossas tribulações, porque sabe o que é que nós vivemos. Querido, você sabe que se Jesus sai de cena,
se esse homem Deus, que está à direita do Pai, e a Bíblia diz que ele é advogado a interceder por nós, se ele sai de cena, nós somos imediatamente consumidos pela glória de Deus. O amor de Jesus é assim, parece, quando a gente fala, e Deus amou o mundo de tal maneira, nós esquecemos e Jesus continua amando. Todos os dias, o dia inteiro, o tempo todo. O tempo todo ele vê eu e você em pecado, sujo, imundo, digno de ser fustigado pela glória de Deus. Mas ele está ali a interceder. Não que ele está a advogar, como os advogados daqui da terra fazem, que é apresentar provas falsas, né? Da inocência de alguém. Não, Jesus não faz isso. Jesus sabe muito bem do nosso pecado e ele não tenta convencer o Pai de que nós não somos culpados. Não. Jesus concorda e fala assim, é mesmo. É desse jeito. Mas eu já morri. Olha para as minhas mãos, Pai. Olha para o meu lado direito. Eles estão guardados aqui, eles estão guardados aqui. Não os consuma. Por amor do teu filho que morreu. Ah, isso é tremendo. Isso é tremendo. Aleluia. Vocês, a ascensão, como eu disse, é algo físico. E naquele instante que Jesus sobe, né, que os homens ficam olhando Jesus subir, e vem os homens de branco e dizem, por que vocês estão olhando? Esse mesmo que subiu irá voltar, desse mesmo jeito, dessa mesma forma. E o que eu acho forte aqui é o ponto aonde eu quero pegar. É que nós sabemos que a igreja, ela nasce, aquele casamento real nasce na cruz, amém? Lembra que eu já preguei sobre isso? De que quando Jesus é perfurado na sua costela e vaza dali água, é a simbologia mesma de que quando Deus fez Adão adormecer e tirou-lhe a costela e fez nascer Eva, amém, queridos? Amém. Quando Jesus está na cruz e é perfurada a sua costela direita, ali nasce a noiva do Cordeiro, ali nasce a esposa de Cristo, ali nasce a igreja, ali nasceu a igreja. Mas a igreja ela começa a se estruturar, a se fomentar no dia que Jesus vai embora. Olha, a ascensão, Jesus ascende aos céus e manda os discípulos ficarem 10 dias reunidos dentro de uma casa em Jerusalém. Eles estavam em Betsaida, eles nem estavam em Jerusalém. E eles foram para Jerusalém em obediência à palavra de Jesus e ficaram ali por 10 dias, porque 10 dias depois apenas é que veio o Espírito Santo. E não sei se vocês se lembram de uma pregação que eu fiz há um tempo atrás sobre Tomé, que os discípulos de Jesus estavam reunidos naquele lugar, esperando a promessa se cumprir, mas eram 10 e não 11, porque Tomé não aguentou a pressão da ausência de Jesus e sai. Ele só volta depois, quando Jesus já tinha estado com eles presencialmente, e Tomé ouve falar e fala, não, eu vou lá saber agora, eu já soube por boca de Maria Madalena e não acreditei, agora eu vou lá saber por boca dos meus irmãos. E ele volta e Jesus aparece só para ele, por muito amor e misericórdia. Mas o que eu quero tocar é que Jesus não hesita em deixar os seus discípulos em meio ao caos bárbaro que a terra vivia nos tempos de Jesus. Jesus, naquele momento, ele se separa fisicamente da igreja. Preste atenção. Aqueles que iam começar a igreja nunca viveram o que nós vivemos hoje. Que é o quê? Viver por aquilo que não vemos. A gente vive pela palavra, a gente vive pela fé. Eles não sabiam disso. Tudo que eles haviam vivido
Era na presença de Jesus, era com Jesus. Jesus estava com eles e de repente, por que será que Jesus não simplesmente desapareceu? Por que ele foi ali no meio da roda? Eu fico imaginando assim, os discípulos tudo com roda, Jesus no meio, porque era assim, né, meu irmão? E Jesus falando com eles. A palavra diz que Jesus orou, impôs as mãos sobre eles, os abençoou e subiu. À vista deles. Por que Jesus fez questão que os discípulos vissem isso? Por que Jesus simplesmente não subiu? Jesus não passava por meio de parede. Jesus poderia falar com eles: a partir de agora vocês não me verão mais. Eu estou indo para o meu Pai. Como acontece no filme, né? Ele vai andando, até que no final você vê Jesus sumiu. Poderia ter sido assim, uma coisa mais romântica. Não, Jesus sobe no meio deles e de repente ele tem que subir, né? Ele pode ir andando. Eu acho que foi daí que veio o mito do pote de ouro do arco-íris, né? Jesus andando. Lá no final tem um paraíso. Não, Jesus subiu. A vista deles desapareceu. Jesus fez questão de mostrar para eles, preste atenção, a partir de agora, fisicamente, nós estamos nos separando. Querido, Jesus não está no meio de nós. Entre aspas, amém? Amém? Vocês estão entendendo? Vão sair daqui falando que eu estou falando heresia, que Jesus não está conosco, né? A palavra diz, e Ele está no meio de nós, né? Mas o que eu quero dizer é que fisicamente Jesus foi ao céu e fisicamente Ele só estará com a igreja quando Ele voltar. Hoje quem está conosco é o Espírito Santo, os irmãos sabem disso. Amém? Amém. Mas Jesus some à vista deles para deixar esse marco. A partir de agora é vocês. Jesus não hesita em deixar os seus discípulos em meio àquele caos que a terra estava vivendo, como eu disse. O imperialismo romano. Nós não sabemos o que é isso. Você imagina em cada província, províncias são as pequenas cidades. Em cada província havia guardas romanas guardando as cidades, determinando o que é e o que é que podia e o que não podia ser feito. Se você dissesse qualquer coisa contra o império, contra César, você era imediatamente morto. Era tempos bárbaros, matava-se por qualquer coisa. Você está achando que a cabeça de João Batista foi entregue à esposa do governador à toa? Eram tempos bárbaros. O governador dizia: aquele que me afronta, aquele que me desobedece, morre. E o Império Romano estava ali dizendo isso para todo mundo. Nós mandamos aqui. Que Jesus, que igreja, que situação é essa? Porque às vezes a gente pensa, né, que poxa, eles viveram tempos mais simples e por isso o evangelho talvez tenha sido mais fácil de ser pregado. A gente costuma olhar isso como um tempo. A Kelly uma vez disse: eu preferia que as coisas fossem como antes, que a gente visse, se tiver que morrer, que morra. Lembra que você disse isso? Por quê? Porque é algo visível, é muito mais fácil realmente. A gente tem essa noção de que, embora a gente saiba das dificuldades que eles passaram, eles estiveram com Jesus. Querido, não era assim. Eles estavam vivendo o auge, a explosão da cultura mundial. Tudo aconteceu naquele tempo de Jesus. A palavra diz que Jesus veio no áureo dos tempos, no tempo, sim, mais redondo. Tudo que tinha que acontecer em relação a conhecimento já tinha acontecido. Hoje nós entendemos essa questão de celular, de internet, de informação rápida, como se fosse uma coisa extremamente nova. Naquele tempo, a tecnologia que eles viviam lá era como a de hoje também, era muito explosiva. O Império Romano, preste atenção, hoje eu peguei o mapa mundi para eu poder entender geograficamente o espaço
geográfico que o Império Romano dominava. Ele começava aqui embaixo, aqui em Portugal. E ele ia subindo para a França, para a Bélgica. Ele faz uma montanha assim. Portugal, França, Bélgica. Aí ele vai descendo e vai pegando toda a Palestina, que é tudo que você conhece da Bíblia. Todos os nomes que estão escritos na Bíblia ali. É a Palestina. E pega isso tudo e vai descendo até chegar na África. O que é isso? O Império Romano dominava tudo praticamente. Ficou um pedaço da Ásia lá em cima sem domínio. E aqui na América do Sul. Dominava tudo. Os discípulos ficaram sozinhos no meio de um mundo que estava em alta. Eram galileus, queridos. Pescadores. Homens sem estudos. Eles foram desafiados de todas as formas possíveis. Eles foram levados a pregar para pessoas muito cultas. As dificuldades que eles enfrentaram eram gigantescas e Jesus, preste atenção, não hesitou de deixá-los sozinhos. Eu estou falando sobre a construção da igreja. Vai pensando aí na sua igreja. Vai pensando em você hoje como a igreja de Jesus, porque você é a igreja. Amém? Amém. Isso aqui não é a igreja. Você é a igreja. Então vai pensando aí. E Jesus os deixa ali, sozinhos. O que Jesus faz é prometer o Espírito Santo e vai embora. E Jesus inicia a sua igreja assim. Desse jeito. Deixando os discípulos sozinhos. Só que eu quero levar você a um treinamento que Jesus fez com eles antes. Jesus nunca nos deixa em uma situação pela qual Ele não nos treinou antes, amém? Amém. Tudo que você vai passar lá na frente, mesmo que de maneira menor, você já passou, você já foi instruído, você já foi capacitado, você já foi habilitado. Você já adquiriu a fé para poder viver aquilo. Se nós não estamos superando, é porque a nossa fé está pequena. E nós precisamos orar e pedir, Senhor, aumenta a nossa fé. Vamos para Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 35. Nós vamos ver um treinamento que Jesus fez. Você vê que está no capítulo 4 de Marcos, certo? Todo o evangelho começa do início. Mateus, Marcos, Lucas e João começam o quê? Do início da vida de Jesus. Então isso está sendo narrado em Marcos 4. Os discípulos tinham sido chamados há pouquíssimos dias atrás. O que eles tinham vivido com Jesus, porque Jesus escolhe os 12. Aí Jesus, depois que Jesus escolhe os 12, ele passa por uma acusação pública. Jesus e os discípulos assistem. Olha a bagagem deles para viver a experiência que Jesus vai ter com eles. Eles viram Jesus sendo acusado publicamente. Depois ele vê a mãe e os irmãos de Jesus indo ao encontro de Jesus e Jesus dizendo: quem são minha mãe, quem são meus irmãos. Depois Jesus conta para eles a parábola do semeador, a candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. E aí, depois disso, depois desse ensinamento, eles passam pela primeira experiência mesmo, de experimentar Jesus. E essa experiência foi o seguinte, Marcos 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, que horas que anoitece, querido? 7 horas. Aqui em Brasília, 7 horas. Lá em Minas, 5h50. De verdade. Lá em São João, quando dá 5h50, a noite cai. Você dá um medo. Você fala assim, olha, o que é isso, gente? Né, amor? Por várias vezes a gente foi deitar, era 8h30 da noite, e teve um dia que eu fiquei nervosa dentro de casa, bem no primeiro ou no segundo dia, nervosa porque eu queria dormir e ninguém fazia silêncio, quando nós fomos ver, era 8h30 da noite. Eu achei na minha cabeça que já era umas 11h30.
Porque lá anoitece, a gente está acostumado aqui em Brasília, né? 7 horas ainda tem, a gente vem para a igreja hoje e ainda estava sol. A hora que eu saí de casa, estava sol. Você, eu não sei. Mas eu estava sol. Não estava? Ou eu estou enganada? Estava clarinho, mas só que... Não, só, assim, vocês entenderam. Não é aquele sol do meio-dia, Lorena, é o sol do fim do dia. Mas olha só, então naquele dia, ao anoitecer, que horas é? 6 horas. Disse ele aos seus discípulos, vamos, Jesus está indo com eles, vamos nós, para o outro lado. Jesus dá uma missão. Jesus vira e fala assim, façam isso, eu vou com vocês. Qual é a missão de vocês? Engatem o barco, levantem a vela, peguem os remos e vai para o outro lado da margem. Isso é uma missão. Todos juntos, trabalhando juntos. Eu vou estar com vocês. Certo? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Foi uma comitiva atrás de Jesus. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Preste atenção, Jesus entra com eles, primeira vez que Jesus sai com eles. Eles não tinham intimidade. Jesus sai com eles, dá uma missão para eles, fala assim, igreja, levanta as velas do barco. Peguem os remos, distribuem as funções entre vocês. Eu vou estar aqui na proa. Vamos? Atravesse. No meio do caminho, o que vem? Um vendaval. Começa a vir problema para cima da igreja. Problema para cima da igreja. Problema para cima da igreja. E muitos problemas, a ponto de quase a igreja fechar as portas. Não é isso que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, as ondas se levantaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Esse barco ia afundar. O que isso significa para uma igreja? Essa igreja vai fechar. Vieram tantos problemas, vieram tantas fofocas, vieram tantas mentiras. Falaram mal do pastor, falaram mal uns dos outros. Está todo mundo um contra o outro. Essa igreja vai fechar. Só que Jesus estava na popa, dormindo, tranquilo, com a cabeça sobre um travesseiro. Isso aqui é novidade para Jesus. Preste atenção, a igreja afundando, e a palavra diz que aquele que não tem onde recostar a sua cabeça, nesse dia que a igreja está afundando, ele está deitado num travesseiro. Que coisa maravilhosa! É ou não é? Isso aqui é de admirar-se. Jesus é a tua igreja, Jesus. E Jesus deitado com a cabeça no travesseiro. Tá certo. Os discípulos o acordaram e chamaram: mestre, não te importa que vamos morrer? Espera aí, Jesus. O Senhor dorme ao relento. O Senhor tem uma pedra como travesseiro e agora está escondido aí embaixo com um travesseiro e a gente aqui morrendo. Peraí, tu não te importas, tu nos chamou para quê? O Senhor nos comissionou, nos deu uma missão para quê? Para morrermos? Queridos, vocês estão entendendo o diálogo aqui? Sim. Amém. Aí Jesus se levantou, não tinha outro jeito, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou a Jesus. Jesus colocou-os à prova e depois foi os questionar. O que Jesus está fazendo? Ensinando os discípulos a pensarem. Certo? Não é assim? Você fez uma prova na escola. Você não passou. O bom professor vai fazer o que com você? Vai pegar a prova e vai falar: meu filho, senta aqui. Por que você respondeu isso aqui? Ah, porque eu pensei. Não, você pensou errado, não é isso aqui. Ó. E vai explicar. Já pensou se fosse assim? Não ia ninguém reprovar.
Ninguém ia reprovar. A Camila é verdade. Experimentada na obra. Mas olha, Jesus deixa eles passarem pela prova e assenta-se para perguntar. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus os coloca numa missão, a missão fracassa. Jesus senta com eles e os faz pensar sobre as suas práticas. E o final da conclusão é: vocês fracassaram por quê? Sentiram medo. E quando vocês sentem medo, os seus olhos saem de mim. Vocês param de me enxergar, vocês param de crer em mim. Eles estavam apavorados. Você já viu alguém apavorado? Apavorado, estou falando de alguém apavorado. Apavorado. Eu não sei se a gente já viu alguém apavorado. Eu já vi eu apavorada quando eu tive as minhas primeiras experiências com barata. Sério mesmo, gente. E meu marido viu eu apavorada, não é feio, amor? Fiquei apavorada. Apavorada mesmo. Bom, então essa aqui é a primeira experiência. Pula. Vai para 5, 6, 6:30. Na verdade, aqui em 6:6, aonde diz assim: Jesus envia os 12, é a segunda experiência que os discípulos têm com Jesus. Então Jesus coloca-os à prova, eles reprovam, Jesus os ensina e explica por que eles erraram, e Jesus os manda para uma segunda experiência. Qual foi a experiência? Jesus enviou os 12. E nessa experiência os discípulos foram e eles curaram enfermos, eles expulsaram demônios, eles oraram com as pessoas, e eles tiveram ali uma experiência maravilhosa. O que eles se sentiram? Uau! Se cremos em Jesus, podemos curar, podemos fazer maravilhas, podemos fazer as obras que Ele faz. Segunda experiência dos discípulos com Jesus. Aí, João Batista é decapitado e os discípulos de novo ficam amedrontados. Por quê? Porque aquele que proclama o nome do Senhor perdeu a cabeça. O que será de nós que andamos com Ele? João Batista nem andava com Jesus, meu filho. João Batista viu Jesus de longe e disse: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Imediatamente João Batista foi preso, nem andou com Jesus e perdeu a cabeça. O que você acha que os discípulos estavam pensando? Gente, nós estamos muito fritos. A gente está andando com um cara, rapaz. Aí Jesus vira e fala assim: peraí, vocês estão apavorados de novo? Vamos para a terceira experiência comigo. A primeira, multiplicação de pães. Vai ler ali, vamos ler a partir do versículo 32. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. De novo, Jesus entra de novo num barco, presta atenção. Ele entrou num barco uma primeira vez e agora ele está entrando num barco uma segunda vez. Eles se afastam num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que viram retirar-se, tendo o conhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e se disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: não, isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 50 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizeram todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupo de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu-lhe graças e partiu os pães.
Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Querido, esses 12 cestos cheios de pães e cheios de peixe estavam em posse de quem? Dos discípulos de Jesus. Jesus, aqui, vamos continuar lendo aqui, ó. 45. Logo em seguida, aqui é a 4ª experiência. Então, eles tiveram essa experiência formidável com Jesus. Eles viram Jesus multiplicando, e mais do que isso, eles ficaram em posse dos 12 cestos. E esses 12 cestos vai para dentro do barco junto com eles. Logo em seguida, Jesus insistiu. Como é que a sua Bíblia está dizendo? No 45. Ordenou, obrigou, compeliu. Jesus não pediu nada. Jesus dá uma ordem. Entrem no barco. Ai, meu Deus, lá vem outra coisa. Ai, João acabou de morrer. Jesus acaba de multiplicar uma quantidade de pão danado e cada um de nós está carregando um cesto nas costas, entrando dentro do barco. Isso foi uma ordem. Os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Bom, na primeira vez que Jesus entra num barco com os seus discípulos e vem a tempestade, os discípulos estão acompanhados. A segunda vez que Jesus entra, que os discípulos entram no barco com Jesus, eles também estão acompanhados. A terceira vez, eles vão sozinhos. Jesus disse a eles: vão, eu vou despedir as multidões e eu vou ao monte orar. Ao anoitecer, diga assim, ao anoitecer. Ao anoitecer. Quando foi que eles passaram pelo perrengue lá? Ao anoitecer. Jesus coloca a mesma cena, ó, Jesus é didático. Eu acho que Jesus pensa assim: vocês estão na primeira série, vamos lá, acompanha. Vocês estão aprendendo a ler A mais B mais aba, mais A fica aba. É assim que Jesus está falando. Então, Jesus coloca a mesma cena. Vamos entrar no barco. Ao anoitecer. Eles já deviam estar pensando: opa, será que vai acontecer de novo? Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra, lá no Monte Santo, igual ele está hoje. Jesus está onde hoje? Não é no Monte Santo de Deus? Ele não está lá em cima, no trono, orando por nós? É a mesma coisa aqui, ó. Jesus estava lá em cima no monte, orando. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, igual nós estamos. Nós estamos no meio do caminho. Nós já andamos um bocado, não andamos? Tem 10 anos que nós estamos seguindo um propósito, uma missão. Eu não quero contar que nós estamos há poucos dias. Afinal de contas, nós estamos há 10 anos juntos. Fez agora, vai fazer agora no mês de julho. Fez, né? Fez agora no mês de julho. 10 anos. Que nós estamos juntos. Nós estamos aonde? No meio do caminho. Seria tão bom, né? Se fosse assim mesmo. Quer dizer que daqui 10 anos Jesus volta e acabou, maravilha. Se fosse assim. A Liette concordou veementemente. Aleluia, Jesus. Então, Jesus estava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava de novo contra eles. Alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando
sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Vamos pensar aqui. Nós estamos falando de Atos 1, que Jesus ascende aos céus e deixa a igreja sozinha. Isso daqui é a prova, o treinamento para que a igreja pudesse ficar sozinha lá na frente. Então Jesus está no barco uma primeira vez, Jesus está no barco uma segunda vez, e na terceira vez os discípulos estão sozinhos. Jesus está no monte orando pelos discípulos que vê. Jesus vem remando com dificuldade, no meio do mar. Que horas? 6 horas da tarde. Aí aqui a Bíblia diz que Jesus, em alta madrugada, algumas Bíblias dizem o quê? A quarta vigília. A quarta vigília é entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Jesus ficou 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Vamos colocar 4 horas. Ele ficou 10 horas lá no monte olhando os discípulos passar aperto. Isso é uma comédia, meu irmão. Olha o senso de humor de Deus. Vai, meu filho, você vai conseguir. A Bíblia diz que Jesus estava orando. E os discípulos remando com dificuldade. Jesus lá do monte assim, vai, meu filho, você vai conseguir. Lembra-te da primeira vez. Como é que eu fiz? Eu mandei o vento cessar. Vamos, não trabalha só com o braço não, ora também. E Jesus lá botando. E igual quando Moisés estava no monte, com os braços erguidos, e Israel prevalecia. Quando Moisés descia os braços, Israel perdia. Era igual Jesus lá no monte, orando. E enquanto Jesus orava, os discípulos remavam. E os discípulos remavam com dificuldade. O vento soprava. E o barco começou a querer afundar de novo. A igreja fechando de novo. A igreja vai fechando de novo. Aí Jesus, 10 horas depois, é tempo, hein, irmão? Não, é tempo demais. Não é à toa que quando Jesus chegou lá, os discípulos viraram e falaram assim, rapaz, tu não entra aqui. Demorou muito, não vai entrar aqui nesse barco não. Como é que acontece? Quando o viram, e olha só o que acontece, hein? Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. O que isso mostra? Meu filho estava tão atribulado ali naquele trabalho que eles não viram nada ao redor deles. Jesus estava passeando já em volta do barco, desfilando com Gisele Bündchen ali, e nada, ninguém via nada, presta atenção. Eles estavam tão focados na tribulação. Eles estavam tão desesperados com aquele vento, eles estavam tão desesperados com aquela guerra, eles estavam com tanto medo deles afundarem, eles estavam com tanto medo de morrer, que eles não viram Jesus. Jesus quase que passa direto, andando sobre as águas, nem para chamar atenção, né? Andando sobre as águas, quase que ele passa direto, é isso que a palavra está dizendo, quase que ele passa direto. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então, começaram a gritar. Você imagina a baixaria. Uau! Pelo amor de Deus! Tem um fantasma aqui! Nem eles sabiam que eles acreditavam em fantasma. Naquele dia eles descobriram. Pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem! Sou eu estou acabando, irmão. Estou acabando. Em nome de Jesus. Coragem. Sou eu. Não tenho medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. Dessa vez Jesus nem precisou acalmar o vento. Jesus pôs o pé no barco e o vento cessou. O vento acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. É aqui que eu quero parar. Queridos, como que isso aqui me fez chorar hoje?
de saber que os discípulos passaram por um treinamento. Nós somos assim. Olha, por isso que a palavra diz que Deus tem paciência conosco. Deus sabe que nós somos tardios para ouvir, para compreender, para aprender. A Bíblia diz que eles estavam apavorados e acharam que Jesus era um fantasma. Sabe por quê? Porque a multiplicação dos pães trouxe agonia ao coração deles. Não é isso que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo, pois eles não tinham entendido o milagre dos pães. Eles estavam no barco, cheio de cestos de pães e de peixes, vendo um homem vindo sobre as águas, passando pela mesma situação que passaram talvez há 2 dias atrás. E eles sentiram o mesmo medo. O mesmo medo. Todas as vezes que o homem viu a Deus, ele sentiu medo, sabia? E Jesus e Deus, desde que Ele nos criou, Ele está dizendo, quando me veres, não sinta medo. Quando Deus esteve com Moisés, porque Jesus diz assim, ei, coragem, sou eu. O que Jesus está dizendo? Sou eu. Não é a mesma coisa que Deus disse para Moisés? Eu sou. Quem tu és? Eu sou o grande eu sou. E Moisés também teve medo de Deus. Nessa ocasião, Deus manda pão do céu e alimenta o povo. Preste atenção. Deus vai dar fé para eles. Dar alimento, dar fé, dar coragem. Como? Dando pão ao povo. Quando Jesus está aqui, Ele disse para os discípulos, não tenham medo, sou eu. Ele está dizendo a mesma coisa, não fui eu que multipliquei o pão ali agora. Ei, não é como lá em Moisés, que pão caiu do céu e vocês comeram, não é agora, eu não multipliquei os pães aqui, vocês acabaram de comer. Como é que vocês estão comendo de mim? Sou eu. Eles não tinham entendido o milagre dos pães. O medo, quero que você guarde essa frase, endurece o nosso coração. Você tem sentido medo na sua vida? Medo de não conseguir. Medo de não ser amado. Medo de não ser compreendido. Medo de não ser valorizado. Medo de não ser importante para ninguém. O medo, ele endurece o nosso coração. E nós perdemos a fé de que Deus é bom. Todas as vezes que nós deixamos o medo entrar, nós esquecemos do Deus que multiplica os pães e nos dá pães, que nos dá de comer, que nos dá a vida, que faz a manutenção da vida em nós. Nós precisamos crer que Ele vai multiplicar os nossos pães, queridos. Nós temos estado aqui, neste lugar, orando, servindo, perseverando. E nós precisamos continuar crendo de que Ele vai multiplicar os nossos pães. Nós somos a sua igreja. E é assim que Ele vai nos ensinar a receber a provisão. Como? Nos deixando sozinhos, mesmo estando lá olhando por nós, orando. Mas há momentos em que Deus nos solta. Há momentos que Ele diz, vai,
Coloque em prática o que eu te ensinei ali no barco passado. Nós não entramos por 2 vezes antes juntos no barco e não foi assim que eu procedi. Agora você está sozinho aí, vai e faça o que eu fiz. Mas o medo nos impede. Eu falo por mim. Eu falo por mim. Eu prego essa palavra para mim. Quero que você fique de pé.